aqui, ó. E não é pouca coisa, viu? Todos nós temos baús. Eu tenho 2, né? Eu e tem mais uma pessoa aqui que tem 2, né? Que é minha irmã. Ela também tem 2, né? Porque ela tem meu nome e tem o baú como vocês. O que é esse baú? Quando a gente nasce assim, ó, com o baú fechado, sabia? Porque é bem do nosso tema de hoje, né? Autoconhecimento. A gente nasce, a gente não tem medo de nada, a gente não sabe o que é amor, a gente não sabe o que é medo, a gente não sabe nada. Ou alguém nasceu sabendo aqui? Não? Que bom. Bom, não se preocupem, ela falou um monte de coisa minha, né? Eu sou escritora, eu sou hipnóloga clínica, eu já hipnotizei todos, tá? Fiquem tranquilos. Depois eu vou explicar, se tiver tempo, o que é hipnose, que as pessoas tanto têm medo, tá? Ela ajuda muito no nosso autoconhecimento. E foi uma saia justa para mim aceitar fazer uma palestra de 30 minutos, que eu sempre tenho uma hora e pouco, né? Mas eu aceitei porque adoro desafios, né? Bom, aí a gente abre o nosso baú, né? Nasceu, a gente abre. Não é assim? Deixa eu pegar aqui o próximo slide. A gente nasce com ele fechado. Aí depois a gente abre. Abre com o quê? O que é colocado no primeiro lugar do nosso baú? Vocês podem me ajudar, quem souber. O que é colocado no primeiro lugar do nosso baú? O que é a primeira coisa que a gente aprende? Que a gente recebe? O amor. Não é o amor? O que você falou? Me ajuda aí. Oi? Chorar. Tem gente que não chora, mas tudo bem, né? Mas a gente aprende essa primeira ação do ser humano, né? Alguns não choram. Eu não sei se eu chorei ou não, tá? Devo ter chorado, né? Uma hora eu vou contar minha história para vocês num outro momento, tá? Bom, aí a gente tem o baú, a gente começa a receber muitas coisas, boas e não tão boas. Vamos ver se vocês concordam. Começam a aparecer os medos, começam a aparecer preconceitos, julgamentos, um monte de coisa horrorosa. Mas, por outro lado, a gente vai enchendo o nosso baú de tesouros. O que são os tesouros? O que vocês estão fazendo aqui? Estudando, aprendendo, tudo isso faz parte do nosso tesouro. Só que muitas vezes a gente se esquece que a gente tem que avaliar esse tesouro. Será que tudo que a gente põe no nosso baú é bom? Para vocês pensarem, tudo é bom ou não? Vamos falar um pouquinho do medo, antes de passar para o próximo slide. O que é o medo? Quem tem medo aqui? Opa! Adoro gente que tem medo, ó. Adoro. Quem tem medo de falar em público? Levanta a mão. Que maravilha, adoro. Esse medo de vocês, estou falando de autoconhecimento, tá? Porque o assunto autoconhecimento, vocês podem achar milhões de livros, mas o que eu vou contar para vocês que está aqui no meu baú, não tem livro nenhum, tá bem? O medo, ele é muito bom quando ele nos protege. Quando você vai, olha, eu não posso andar muito aqui, né? Porque senão eu vou cair. E quem me conhece já sabe que eu já quebrei aqui 2 pernas, então não tem mais perna para quebrar, né? E não foi de palco, tá? Esse medo é legal, porque ele nos protege. Aquele medo que você vê que você vai passar numa rua meio escura, tem um pessoal ali que parece não ser muito do bem, legal. Mas e o medo? Esse medo que a gente está falando é um medo real, de cair, se machucar. Mas o pior medo é o medo psicológico. É aquele medo que a gente acha que tem e acredita que tem. Qual o problema de vir falar em público?
uma pessoa que morria de medo de falar. Imagine falar em público, né? Imagine. Mas isso é outra história. Então vamos lá. Eu até trouxe uma definição, só para não dizer, aquela mulher só fala, não traz conteúdo, né? Então, olha aí. O que é o autoconhecimento? É reconhecer tudo aquilo que afeta o nosso bem-estar. Como é que eu vou saber se afeta ou não o meu bem-estar? Esse medo psicológico, se eu nem sei de onde ele veio. O medo psicológico precisa ser tratado. Ele precisa ser tratado. Precisa ser cuidado. E a gente, antes de mais nada, a gente tem que descobrir de onde ele veio. Por que você tem medo de falar? Como é que você vai se sentir bem se você tem medo de falar? Pode ser que quando você era pequenininho, sua mãe falou, fica quieto, agora não. Ou a sua professora. Agora não. O seu inconsciente registrou que não é para falar nunca mais. E aí tem medo de falar. Talvez, se vocês tivessem pedido para eu falar de química, eu já teria ido embora, porque eu não sei nada. Ok? Mas falar do que a gente sabe é uma delícia. Bom, vamos lá. Reconhecer que tudo que afeta o nosso bem-estar. Isso significa saber quais são as coisas que gostamos. Se a gente nem se conhece, como é que vai saber o que gosta? Né? Nossos sonhos e aspirações. E tudo aquilo que contribui para a nossa felicidade. Quem quer ser feliz aqui? Levanta o braço. Nossa, que beleza, todo mundo. Fiquei contente agora. Assim como as coisas que não gostamos e não nos deixam felizes. Isso é autoconhecimento. Ok. Mas e para a gente chegar nisso? Adoro essa foto. Você é quem? O gato ou o leão? Quem são vocês? Quem somos nós? Quem sou eu? Júlia, quem é você? Ela ficou branca. Júlia, quem é você? Você sabe quem é você? A gente está em constante aprendizado. Saiu de fininho, né? Tem alguém que sabe quem é você? Quem é quem? Você consegue definir? Vamos lá. Quem é você? Eu acho que eu sou Eu acho que eu sou um cara grande explorador e extremamente curioso e está falando um pouquinho do que é. E isso é isso, basicamente. Explorador, curioso. Está indo no caminho bem, no caminho bom. Na verdade, nós não sabemos quem nós somos. Eu ministrei essa palestra com esse tema em 2015. Fui dar uma olhada, não tem nada a ver. Por quê? Porque quem eu achava que eu era, eu não sou. Como é que a gente descobre quem a gente é? Coisa difícil, né? Não é difícil. Por exemplo, quem está aqui em estado de presença? Respire. Feche os olhos 1 minuto. Respire. Quem tiver com o celular não vai dar para fechar, né? Feche os olhos, respire. Solta o ar pela boca. Esqueça tudo que tem lá fora. Respira, solta o ar. E última vez. Respira, solta o ar. Olha como é gostoso estar em estado de presença. Sabe por que a gente tem dificuldade de saber quem a gente é? Porque a gente fica ou no futuro, que não existe, é ilusão, ou no passado, que também não existe. Vocês vão falar, a mulher é louca mesmo, né? Não, olha bem. O passado, tem gente que vive no passado. Nossa, eu era tão feliz no ano passado. Eu tinha 10 quilos a menos, olha como eu era feliz. Vai voltar? Não. Vai trazer o que de bom ficar pensando no passado? Vai trazer sofrimento. E tem gente que adora falar. Tem gente que você pergunta uma coisa, eu tive uma dor no passado. Que você já quebrou a perna? Nossa, quebrei, foi assim, assim. Volta com alegria para aquele sofrimento. E tem gente que fica assim, quando eu me formar, nossa, vou fazer isso, eu vou viajar, vou conhecer o mundo. Você nem sabe se vai acabar a noite, hoje até meia-noite. Nem sabe se vai sair vivo aqui. É ilusão. Lógico que a gente tem que planejar.
Planejar é uma coisa. Vamos deixar bem claro. Você planejar é uma coisa. Agora, você ficar só sonhando, esquece de viver o agora, o estado de presença. Tem muita gente que esquece o que é estado de presença, o que é viver no agora. É agora que o mundo está acontecendo. Tá bem? Bom, como eu sou? As pessoas também confundem autoconhecimento com identidade. Normalmente eu pergunto, quem é você? Eu sou filho de Bertano, de coisando, eu sou mãe, eu sou tia, eu sou avó, sou aluno do Unicamp, sou aluna. Não, isso é sua identidade. É um pouco diferente. Confundir identidade com quem você é. Tá? Como você se vê? Como explorador. Já tá bom, né? Como é que a gente se vê? A gente se vê com a percepção que a gente tem da gente mesmo ou do que os outros falam da gente. Não é assim? Quando uma pessoa fala assim, eu queria tanto ser você, eu tenho pavor disso. Quer passar por tudo que eu passei? Não, né? O que você quer ser? Eu queria ser igual fulano. Eu quero a felicidade, eu quero muito ser rico. Eu quero ter uma casa de praia, eu quero ter uma Ferrari, eu quero ter um salário maravilhoso. Quero tudo isso. Quem diz que isso é felicidade? Há mais ou menos uns 30 anos atrás, eu fiz um curso de logoterapia. E na época assisti a Lista de Schindler. Não sei se já ouviram falar de um livrinho que chama Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, que ele esteve no campo de concentração nazista. É um bom livrinho para vocês lerem. Por quê? Porque qual é o sentido da nossa vida? Está no autoconhecimento. Uma pessoa que sobrevive ao Holocausto, o que ela tem de diferente de mim e de você? Fica aí para vocês responderem. Como é que o outro me vê? Vocês sabem como as pessoas veem vocês? Nem querem saber, né? Ou querem. Como é que as pessoas te veem? Como é? Tem gente que me vê como uma velhinha. Aí eu falo, só porque eu pinto o cabelo de branco? Tem mais gente que pinta, ninguém chama de velho, né? Olha aí. Por que é importante a gente saber como é que o outro vê a gente? Para ver se a gente está errando muito, né? Ou não. É para vocês pensarem. Eu vim aqui para provocar vocês hoje, tá? Já que eu tinha que falar de competência, né? Eu tinha que falar do chá e da chave. Todo mundo conhece. O que é competência? Conhecimento. Muito conhecimento é bom? Não. Tem muita gente que sabe muito e não é o melhor ser humano do mundo. Eu, pelo menos, conheci muita gente muito sábia. Mas eu fugi da faculdade de matemática, que eu adorava matemática, era a melhor aluna, e fui fazer letras, traumatizada com o professor, porque eu sabia que ele era professor da faculdade. Olha só. Ele tinha muito conhecimento, mas ele não tinha habilidade. O que é habilidade? Habilidade é aquilo que a gente desenvolve. Todos nós somos capazes de desenvolver habilidades. A gente nasceu, saiu já dirigindo o carro? Não, né? Como é que a gente aprendeu? Foi fazendo. Nós meninas, os meninos que gostam de cozinhar também, né? Como é que a gente aprende a cozinhar? Olhando. Nunca dá certo olhando, eu tenho que estar com a mão na massa, fazendo, não é assim? E atitude? Atitude a gente consegue que jeito? Atitude é um problema, né? Dentro das atitudes estão os nossos valores, o nosso comportamento, a nossa essência, se somos ou não éticos, se somos ou não solidários, se somos ou não fofoqueiros. Aí vem tudo, né? Qualidades e defeitos. Porque tem gente que fala, eu não tenho defeito não.
É igual, independente de religião, igual aquelas pessoas que falam, não confesso, sabe por quê? Não tem pecado. Já está pecando, né? Porque está se achando o máximo. Eu não preciso de ninguém para me ajudar. Até quando nós nascemos, precisamos de alguém para nos ajudar. Bom, antigamente se falava muito no chá. Depois virou, hoje até mudou, viu gente? Eu estou acompanhando a modernidade. Mas começou a se falar da chave. É a mesma coisa, conhecimento, habilidade e atitude. Aí mudou os valores e o que mais? Entorno, é o ambiente. Por quê? Você pode ter tudo. Mas se você trabalha num ambiente em que não tem os equipamentos, eu dei muito treinamento no hospital. Então o pessoal tinha conhecimento, tinha habilidade, tinha atitude, tinha tudo. Era muito bom trabalhar lá, só que não tinha os equipamentos para salvar vidas. O fisioterapeuta muitas vezes tinha que usar garrafa plástica para fazer a pessoa respirar. Então, percebe que tudo tem que estar relacionado? Por que eu estou falando de competência? A gente está falando que autoconhecimento faz parte da competência, não é isso? O tema da palestra não é esse? Mas o que é tanto autoconhecimento, que tanto se fala? O que é isso? Por que a gente busca tanto? Porque a gente quer ser feliz, ou não? Parece que todo mundo levantou a mão na hora que eu perguntei, né? Aí, chega uma hora que a gente precisa fazer uma autoavaliação. É o que nós estamos aqui nesse momento, preparados para fazer. Eu sou capaz de reconhecer as minhas qualidades e os meus defeitos? Eu sempre falava que, e ainda costumo falar isso, você sabe o que é andar de fila indiana, né? As qualidades a gente põe na frente e os defeitos a gente põe na mochila. Ou seja, quem está atrás da gente só vê o quê? Só vê o quê? Os defeitos. E nós também vemos os defeitos de quem está na nossa frente. Fulano, né? Não me lembro de que eu tenho que falar uma coisa importante sobre julgamento. Eu sei quais são os meus valores. Eu sou ética de verdade. Eu ajudo as pessoas. Eu sou voluntária em alguma coisa. Quais são os meus valores? E as minhas crenças? Eu estou fazendo uma mentoria, porque não pense porque eu já tenho cabelo branco que eu parei de estudar, viu? Eu estou fazendo uma mentoria e ele fala assim, a gente não pode falar crença limitante. Eu a vida inteira falei crença limitante. Olha que erro. O que é crença? A crença já é limitante. Vocês têm crença que não pode comer manga e tomar leite? Quem inventou isso? Os escravos. Aliás, foi na época da escravidão. Para quê? Para que eles comessem manga que tinha bastante e não tomasse leite, porque o leite ia ser vendido. Quantas crenças limitantes, ou melhor, quantas crenças, meu professor está aqui, quantas crenças a gente acredita? Quem tem dinheiro é sujo. Dinheiro é sujo. Então quem ganha dinheiro é sujo. Só faz trapaça. Nós temos crenças horríveis, porque nós deixamos o nosso baú muito aberto. E nós não filtramos, tá bem? É bom a gente pensar, o que vocês acreditam? Porque tem gente que fala assim, eu estudo na Unicamp, mas eu não sei se eu vou conseguir um bom salário, um bom emprego. Já está se colocando com a autoestima no pé. Como é que pode? Que autoconhecimento é esse? A gente tem que falar, não, eu sou capaz. Não é ilusão, é correr atrás. Como é que eu posso reconhecer meus talentos e dons adormecidos? Você sabe a diferença em dom e talento? Quem sabe? Qual que é a diferença de dom e talento? Dom, a gente nasce com ele. Talento, a gente desenvolve, a gente tem. Pode ver, eu até estava contando para
Flávia, que essa semana eu vi na internet um médico do Hospital Einstein, que deixou de transplante, famosíssimo, esqueci o nome dele, Sérgio alguma coisa. Ele, desde jovem, queria fazer curso de confeitaria, padaria, lá em Água de São Pedro. Mas ele foi fazer medicina, provavelmente para agradar alguém, né? Ou seguir repetição de padrão familiar, não sei. O que aconteceu com ele? Na pandemia, ele parou de operar. O hospital ficou só com casos Covid. E ele foi para a parte administrativa. Ele começou a passar mal, começou a rever a vida dele. Começou a fazer pão artesanal na casa dele, pediu demissão dos Einstein, começou a fazer pão em casa, viu que ia dar certo, deu certo, depois a esposa, empregada, os filhos, abriu uma padaria. Foi fazer cursos, importante, foi se preparar. Foi fazer cursos, ok? Aí ele foi pedir ajuda para as pessoas, patrocínio, né? Não conseguiu. Agora está todo mundo querendo franquia, porque deu certo. Quer dizer, é um maluco? Não. E a gente pode escolher a profissão que a gente quiser, por isso que eu tenho tantas. E todas ligadas ao ser humano. Não dá para fugir, né? Autoconhecimento. A chave está na nossa mente. E cuidado, porque a nossa mente também mente, viu? Muito cuidado. Nós temos que nos descobrir, nos lapidar mesmo, né? Como é que nós lidamos com os sentimentos e emoções? Quando alguém fala uma coisa que eu não concordo, eu viro a cara, eu fico um ano sem falar. Parece que eu estou lendo o pensamento. Não precisa ficar com vergonha, porque eu sou meio bruxa, tá? Eu já vi que tem gente, não fico um ano, mas fico um bom tempo sem olhar. Gente, cada um é cada um. E vocês vão ver minha frase já já. Habilidade. O que é habilidade? Capacidade de realizar uma tarefa ou um conjunto de tarefas em conformidade com determinados padrões exigidos pela organização. Isso é muito fácil, né? As habilidades envolvem conhecimentos teóricos, aptidões pessoais e se relaciona à aplicação prática desses conhecimentos e aptidões. Concordam com isso? Não adianta a pessoa ter só conhecimento teórico. Se ela não tiver aptidão, ela não vai ser feliz. A gente só é feliz fazendo o que a gente gosta. Aí surgiram soft skills. Não tem muito tempo, né? Estava dando uma palestra, aí quando eu sentei, uma pessoa falando: nossa, você tem soft skill pra caramba, hein? Eu falei: que raio é isso? Fui procurar, né? O que é soft skill? Já dei até palestra sobre o assunto. Cada empresa hoje, cada profissão tem um soft skill para ser cobrado. Alguns vão exigir coisas teóricas, alguns vão exigir coisas de vocês. Então até coloquei alguns aí, não vai dar tempo da gente ficar olhando, né? Mas é importante a gente cuidar de autoestima e empatia. Se colocar no lugar do outro. Quando eu dava treinamento no hospital, eu falava assim: quando entrar alguém muito machucado, não é para você deitar na cama, na maca do lado e gritar. Não, é para você se colocar no lugar dele, ou seja, socorre logo que eu não quero morrer. Não é isso? Então, atenção. Usar o chinelo do outro. Às vezes a gente quer tanto, né, mas esquece de olhar. É muito bom a gente conhecer outras pessoas, conhecer outras experiências, alguém que trabalhe na mesma profissão que a gente, né? Então, tem ali vários desenhos, né? E os relacionamentos pessoais e profissionais? Tem gente que nem se conhece, não conhece o outro, fica no relacionamento, vai, briga, separa, volta. Estava vendo hoje sobre o Nando Reis. Foi, voltou com a mulher um monte de vezes. Talvez porque faltou ele se conhecer, né? Não estou aqui para julgar. Relacionamentos pessoais. Olha como anda hoje. A diferença entre o que fazemos e o que somos capazes de fazer seria suficiente para resolver a maioria dos problemas do mundo. Mahatma Gandhi. Antes de encerrar, o que eu queria deixar para vocês
4 coisas para vocês levarem hoje. Quando tiver alguma coisa que te preocupa muito, um fato, ou alguma coisa que você não aceita, ou resiste a aceitar, trabalhe a sua aceitação. É muito importante. O que é. Segundo, aí 2 livros que eu trouxe como sugestões para vocês. Segundo, julgamento. Evitem julgar. Lembra do dedo em riste? Sabe o que é isso? Quando você aponta para alguém, olha, 1 para ela, 1 para Deus e 3 para você. Evite julgar. Coisa difícil, viu? Eu estou na prática ali, ó. E confesso para vocês que eita exercício difícil. Aceitar é mais fácil do que não julgar. Vocês devem estar pensando, não é fácil, não é mesmo. Mas como é que a gente aprende? Fazendo. Tá? Cada vez que você for julgar, eu ia até dar uma sugestão para vocês. Sabe aqueles, aqui acho que chama elástico, né? Elástico de dinheiro. Lá no Nordeste eu passei a maior vergonha, porque eu morei lá em Natal, e João Pessoa, e falam, o que é elástico? É liga que chama, tá? Mas eu estou falando do elastiquinho. Você põe o braço. Cada vez que você julgar alguém, você puxa e solta. É para doer, tá? Cada um tem um bom motivo para ser o que é. Essa é a minha frase, tá? Porque quando a gente julga, a gente esquece. Cada um tem um bom motivo para ser o que é. Quando eu comecei a descobrir isso, já tem alguns anos, ficou mais fácil não julgar, ficou mais leve. Por quê? É fácil? Não. Mas a gente sabe que cada um age do jeito que ele aprendeu, do jeito que está bom para ele, e está bom também. Tá bom? Então não esqueçam da minha frase. Cada um tem um bom motivo para ser o que é. Aqui está meu endereço, meu telefone. Saiu meio claro, porque não deu para sair o cartão que eu queria. Eu trabalho também, vou falar da hipnose, dá tempo, né? Eu trabalho com cursos de oratória. Qual é o diferente do curso de oratória que eu trabalho, que eu falo para as pessoas? É a gente descobrir por que tem o medo. Porque técnica de oratória tem 300 livros por aí para vocês comprarem. Só que enquanto você não descobrir o porquê do medo, eu tenho medo, mas é aquele medo gostoso, que é aquele medo do início. Agora eu já me sinto amiga de vocês, sinto que vocês estão aqui em estado de presença. E isso faz toda a diferença para a gente e para vocês, né? Eu trouxe a palavra. Outra coisa, só para encerrar. Hipnose. O que é hipnose? As pessoas, por causa de hipnoterapeutas que trabalham para entretenimento, bota no dedo na sua cabeça, você esquece seu nome, você esquece quem você é. Existe isso? Existe. Para pessoas sugestionáveis. O meu trabalho com hipnose é para ajudar as pessoas a se curarem de medos, traumas e poderem ser mais felizes. E quando é que a gente sabe se a gente está traumatizado? Isso pode acontecer na adolescência, na idade madura e bem mais para frente. Então, eu tenho pacientes de 18, de 30, de 50, de 60. Nossa, toda essa diferença. Por quê? Porque cada um traz o seu trauma e, se não cuidar, vai levar para o caixão. Eu quero nesse momento agradecer vocês por estarem aqui me escutando. Foi uma alegria muito grande poder compartilhar um pouquinho do que eu sei. E agradeço ao convite da Júlia e a Lara. Cadê a Lara? Está aqui. Muito obrigada.